Itália. Com isso, os aliados começam a se expandir pela França. Mais tarde, eles também conseguem desembarcar no sudoeste do país. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em 42, porém somente em 44 a Força Expedicionária Brasileira vai para a batalha. Como o Brasil era extremamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos e os equipamentos dos nossos soldados também eram americanos. O Brasil lutou em batalhas na Itália. Algumas delas falharam, porém eles conseguiram muitas vitórias importantes, junto com os americanos, como a Batalha do Monte Castelo. Vale lembrar que os soldados brasileiros lutaram no inverno, onde obviamente os brasileiros não eram nem um pouco acostumados. Além disso, foi criada a Força Aérea Brasileira, e tivemos alguns pilotos muito importantes. Vários cidadãos dos países ocupados pela Alemanha também começaram a sabotar e lutar contra os nazistas. Isso ocorreu na França e principalmente na Polônia, que foi um dos países que mais sofreram na guerra. Com isso, a Alemanha começa a ser invadida por quase todos os lados. A Finlândia também começa a ser invadida pela União Soviética e faz um acordo. A União Soviética poderia manter os territórios em troca da paz. De novo. E posteriormente, eles declaram guerra ao eixo. Os americanos também estavam indo bem no Pacífico e estavam recuperando cada vez mais ilhas, abrindo caminho para o Japão. A partir de 45, a derrota da Alemanha estava certa, e começa meio que uma correria para ver quem conseguiria chegar em Berlim primeiro. Turquia e Arábia Saudita declaram guerra ao eixo. Ajudaram muito, pessoal. Além disso, muitos outros países declararam guerra em 1945, mas por uma questão diplomática. Neste ponto, Mussolini havia sido morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. A Alemanha estava cada vez mais encurralada e, como não haviam mais soldados para lutar pela Alemanha, crianças, adolescentes e idosos foram para a guerra defender Berlim, tudo a mando de Hitler. Por falar nisso, ele estava escondido em um bunker comandando tudo. E quando percebeu que a guerra estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos exibidos como troféus. Depois disso, seus corpos foram cremados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética é arreada no hashtag, terminando assim a guerra na Europa. Porém, ela continuava no Pacífico. Neste ponto, os americanos já tinham conquistado várias ilhas ao redor do Japão, e a sua rendição era questão de tempo. Muitos tinham medo que Hitler conseguisse fazer uma bomba atômica, então os Estados Unidos, com a ajuda de alguns cientistas famosos como Albert Einstein, estavam desenvolvendo a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Então eles soltam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo uma cidade inteira cheia de civis. Mesmo assim, o governo não se rende. Para os japoneses, a rendição é a maior humilhação de todas. Então os americanos usam a Fat Man, uma bomba ainda mais forte na cidade de Nagasaki. Mesmo assim, os japoneses não desistiram de primeira. Os americanos então ameaçam jogar outra na capital, Tóquio. Então eles acabam se rendendo, dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Alemanha acabou sendo ocupada e dividida pelos aliados. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeios, e muitos civis morreram. Então, para aqueles que ainda pensam que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, isso foi temporário, pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial bem pior do que a Primeira, onde ela nem ao menos tinha sido invadida. Os danos feitos pelos nazistas nos países ocupados também foram imensos. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África. Com o tempo, eles foram ganhando sua independência. Levou à criação de Israel, e mais tarde a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental, e basicamente tudo daqui pra cá foi controlado de alguma maneira pela União Soviética. E o mundo agora estava dividido em dois poderes. Isso posteriormente gerou a Guerra Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo, e o mundo viveu em uma relativa paz. Por enquanto.